falando nisso de hoje, comemorando 300 mil, um pouco mais de 300 mil inscritos. Agradecendo a vocês que estão conosco já há 3 anos, 4 anos, não lembro mais, Bully. Agradecendo a equipe, Bully, Júlia, a Helena, Marco, Matheus, agora todos que foram chegando ao longo do tempo, Carol, né? Esse é um programa feito, vamos dizer assim, de um modo cooperativo, isso, né? Onde todo mundo dá uma ajuda e acaba saindo assim esse material que vocês veem. Eu acho que é o momento para a gente explicitar certas regras. Esse é um canal não roteirizado, portanto a gente recebe a pergunta na hora e tenta falar sobre ela com algumas poucas notas quando for o caso, mas sem grande preparação. Isso está em acordo com o espírito do canal, de fazer uma coisa em relativa à associação livre. A psicanálise ela se transmite assim oralmente, ela não é assim a leitura de textos, né, que a gente poderia fazer para agilizar inclusive a transmissão do material, mas essa é uma forma da gente manter assim a estrutura de diálogo, de uma conversa, né, sem grande preparação. Então, perdão pessoal, nem sempre a voz é a mais simpática e vão passar alguns e perdão, mas é porque a gente está pensando aqui na hora, a gente está fazendo as associações aqui na hora. Isso faz parte da proposta do canal, de ser uma brincadeira, de ser no fundo um xiste, né, que ajude as pessoas a pensarem a psicanálise, a filosofia, a psicopatologia e os outros temas aqui do canal. Outro ponto que vale a pena a gente lembrar, muitas pessoas acabam perguntando, é o que caramba é esse queronte, a queronte, né? Isso é uma espécie de assinatura do canal, tem que ver com um dito do Freud, interpretação dos sonhos. Se eu não posso mexer nos céus, alcançar os céus, então aqueronta movebo. Quer dizer, vou me dirigir ao domínio embaixo da terra, aos infernos, aos subterrâneos. Então, na mitologia grega, existia um barqueiro que atravessava as almas, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né, lá no Hades, e esse barqueiro chamava-se Queronte, Aqueronte ou Caronte. E a gente brinca que a aba do canal, onde vocês podem fazer comentários, onde vocês podem fazer as inscrições, onde vocês podem fazer o sino, né? Sino, que ajuda mais ainda o canal, o sino do Caronte, né? A gente brinca que é em homenagem ao Freud esse barqueiro, né? Vamos lembrar que esse rio Estige, né, é o rio que dividia então o mundo dos vivos e dos mortos, e para fazer essa travessia se colocava então nos olhos ou na boca do morto uma moeda, né, que era para ele pagar essa travessia. Eu acho que isso tem uma relação assim com a psicanálise, né, com o pagamento simbólico na psicanálise, com o fato de que o dinheiro que agora vem, né, para o canal é monetizado, vai para a turma aí que faz a produção, né? E o Caronte era filho da Nix, né, a noite, e de Érebo, a escuridão. Ele era também irmão de Hipnos, o sono, e Thanatos, a morte. Então Freud tem esse dualismo, essa homenagem que ele fez, até cunhando o conceito de pulsão de morte ou de Thanatos, né? E que corresponde a esse grande mitema, né? O mitema que a gente vai ver na mitologia, na figura do Orfeu, né, que desce para tentar salvar a sua amada Eurídice. A gente vai ver isso lá no Dante, que desce os círculos do inferno para salvar a Beatriz. A gente vai ver essa função, né, de comunicação entre vivos e mortos, esse trato dos viventes, recorrentemente nas mitologias, e que muitos dizem, né, o xamã é aquele que faz essa comunicação entre os reinos. Então essa declaração do Freud é também um convite a gente situar a psicanálise
numa tradição ancestral, numa tradição secular, né? Como dizia Levi-Strauss, a psicanálise é um tipo de xamanismo moderno. Tá? Não é a mesma coisa, gente, não é a continuidade, mas são os nossos ancestrais, então, que a gente homenageia dando o nome de Queronte, a Queronte, para a aba do canal, onde vocês podem fazer os comentários. Então, agradeço muito vocês nessa jornada, nessa caminhada do canal. A gente tem também por regra manter a pergunta tal qual ela foi feita, efetivamente formulada. Então, às vezes, isso cria certos embaraços, a pergunta precisa ser comentada, corrigida, mas é uma regra aqui do jogo da gente respeitar, sim, a palavra escrita tal qual ela realmente ocorreu, né? Outra característica aqui é que, então, como não é um trabalho roteirizado, acontecem erros, equívocos de datação, às vezes coisas que escapam. Então, o pessoal que usa como material paradidático, que às vezes projeta falando nisso para estimular o debate na sala de aula, fiquem atentos, porque há erros, há deslizes, né? E a gente sempre gosta de enfatizá-los, né, quando eles são apontados nos nossos comentários. Então vamos lá para o episódio de hoje, que é uma pergunta da Vera. Ela diz assim: a psicanálise acredita em paranoia? Tcharam! Entendo aqui que a pergunta dela se refere vagamente a teorias conspiratórias. Teorias de que existe algo, alguém, uma mão visível, invisível, controlando o mundo, e que por trás disso haveria, sim, um grande plano. Não é totalmente despropositado esse uso do conceito de paranoia, mas vamos lembrar, a paranoia ela aparece como um quadro independente relativamente tarde na história da psicopatologia. Vamos lembrar que as neuroses elas são mais antigas enquanto nomeação, isso aparece em 1783, do que as psicoses e do que a paranoia. A paranoia ela é especificada no tratado do Emil Kraepelin, um psiquiatra alemão, na sua terceira ou quarta edição de 1908. Tá? O Kraepelin entendia o seguinte, antes dessa edição, né, o seu tratado tem várias edições, antes dessa edição ele achava que as psicoses, especialmente as psicoses que envolviam delírios de perseguição, elas eram manifestações precoces de uma doença neurológica que costuma acontecer na selinidade, na velhice, né? Por exemplo, Alzheimer, Pick, Huntington, né? Demências, então, tardias. E ele dizia assim, olha, o que a gente observa nas psicoses é uma espécie de demência precoce, que não acontece na idade avançada, na velhice, mas acontece precocemente. Então, se acontece na adolescência, a gente vai chamar de hebefrenia. Se acontece afetando a vida cognitiva, a gente vai falar de oligofrenia. Tá? Se acontece afetando o conjunto geral do funcionamento psíquico, o Freud sugeriu o termo parafrenia. Mas o importante e característico é que ele muda essa concepção, né? Quer dizer, sai a demência precoce e aparece no lugar, entre outras categorias, a noção de paranoia. Então veja aí, nós estamos em 1901, 1908. E a paranoia seria assim, um subtipo das demências precoces, das psicoses, caracterizado pelo seguinte: preservação de todas as outras faculdades mentais, à exceção do juízo. Ou seja, você tem alguém que tem um funcionamento ok nos afetos, nas percepções, nas relações interpessoais, a não ser que você toque nesse ponto X, nesse tema, por exemplo, aquele tema que começa com B. Ups, e aí isso desenvolve toda uma formação delirante. Na verdade, o Kraepelin tinha muito poucos casos de paranoias verdadeiras, né?
né? E isso foi se tornando, então, uma questão para a psicopatologia, se existiriam mesmo esses casos em que todo o conjunto da vida psíquica funciona, com exceção e assim em coabitação com aquele grande delírio. Então, em 1911, o Freud lê e comenta um caso que foi diagnosticado primariamente pelo Kraepelin, né, que é o caso do Daniel Paul Schreber, que a gente tem aqui um vídeo no canal, vocês podem ir lá para ver em detalhes, né? Recentemente apareceu aí uma nova tradução, muito legal, do alemão, feito pela Todavia, para a qual eu fiz aqui a orelha, das Memórias de um Doente dos Nervos. Como é o título do texto do Freud que comenta esse livro, né? Observações psicanalíticas sobre um caso de demência paranoides, né? Então, é uma classificação intermediária, ou seja, o Freud leu algum tratado do Kraepelin entre uma coisa e outra, né, e chama e define o Schreber como um paciente que sofre de paranoia. E a partir disso, então, vai estabelecer uma verdadeira revolução no entendimento da paranoia, porque ele vai ler esse trabalho e comentar, mostrar como funciona a lógica do delírio, na paranoia. Então você tem, a partir de um enunciado básico, né? Eu, um homem, amo outro e não consigo conviver com essa ideia, não consigo suportar essa ideia, e foracluo, né? Jogo para fora de mim essa ideia. E essa ideia, então, ela volta em alucinações, ela volta em delírios, né, que basicamente interpretam esses sinais recebidos do mundo. Então o Schreber, ele menciona os pássaros falantes, né, como se os pássaros estivessem falando com ele. O Schreber menciona que Deus tem raios que estão se apossando do corpo dele e vão transformá-lo numa mulher. Processo que ele chama de emasculação. E que Deus, portanto, está perseguindo ele. E dentro dessa grande temática, olha a conspiração que ele bolou, né? Deus vai se apossar do meu corpo, me transformar em mulher, copular comigo contra a minha vontade, e daremos início a uma nova raça, uma nova espécie, uma nova era. Porque o que nós temos aqui é uma era em degradação. Nós temos homens feitos às pressas, nós temos um cenário, nós temos um mundo desinvestido da sua realidade. O Freud vai dizer assim, olha, o delírio, você pode dizer que ele é um sintoma, mas por outro lado ele é a tentativa de reinvestir a realidade, de reconstruir a realidade em outras bases. Quais são essas outras bases? Negando aquilo que para aquela pessoa é intolerável, é incompreensível, é causa de angústia, é não simbolizável. Então, a psicanálise aí contribuiu para que esse quadro, né, o quadro da paranoia, ganhasse uma expressão e uma figura, que é o caso do presidente Schreber, né, que era presidente da Corte de Apelação da Baixa Saxônia. Ele escreve esse livro, né, para mostrar que ele está, vamos dizer assim, não abalado na sua inteligência, nossa capacidade de exercer a função de juiz. E convence os outros magistrados que é verdade, que ele tem essas ideias todas, né, meio estranhas, mas que, na verdade, isso não afeta a capacidade judicativa dele diante de um caso. Muito interessante. Apesar dele ter delírios erotomaníacos, né, que, assim, o outro, em geral uma pessoa meio famosa, está apaixonada por mim, né, ele ter delírios de perseguição, né, propriamente paranoicos, né, em que o outro, Deus, está me perseguindo, ele ter também delírios de ciúmes com os psiquiatras que trataram dele, e no final delírios megalomaníacos, né, de que ele, em conúbio com Deus, vão começar uma nova raça, né, uma nova era. A gente tem um segmento dessa conversa, que eu acho que vale a pena mencionar, que é um congresso ocorrido em 1920, se não me engano, em Lisboa, Portugal, Congresso Mundial de Psiquiatria. Para lá afluiu
um brasileiro, um psiquiatra famoso chamado Juliano Moreira, negro, que pergunta então para um expositor nesse congresso qual é a diferença entre a paranoia verdadeira e as formações paranoides, que justamente é qual o limite em que alguém é um paranoico, psicótico, clinicamente decidido, e alguém que tem, assim, ideias de perseguição, que tem ideias com os estrangeiros que vão pegar meu lugar, com pessoas que têm outros gostos e interesses que estão me observando, máquinas implantadas dentro do meu cérebro, vigilâncias e câmeras que estão me perseguindo. Por exemplo, assiste o Taxi Driver, né? Um filme bem interessante sobre um processo, né? Que descreve muito bem um processo paranoico. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Esse psiquiatra que recebe essa pergunta chamava-se Henri Claude. E ele volta para Paris e encarrega um dos seus alunos de responder essa pergunta recebida de um brasileiro, né? Não era uma pergunta exclusiva, mas feita por um brasileiro. E esse psiquiatra que tenta responder essa pergunta chama-se Jacques Lacan. No seu trabalho da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, que é a tese feita pelo Lacan em 1932, ele tenta argumentar não só pela existência da paranoia, como um grupo psicopatológico diferenciado da esquizofrenia e da melancolia. Quer dizer, olha, são três formações, 3 tipos clínicos diferentes. E ainda mais, dentro da paranoia, a gente teria 2 subtipos. A paranoia de reivindicação, que é aquela em que os outros pegaram uma coisa de mim, tem que devolver, eles estão me perseguindo porque na verdade eu sou uma pessoa assim muito brilhante, poderosa, importante, por isso elas me perseguem. E um segundo tipo que ele chama, Lacan, de paranoia de autopunição, que é o caso da Aimée, que a gente também tem aqui um vídeo sobre o caso Aimée, recomendo para vocês, né? Esse trabalho do Jean Alouche, a Marguerite de Lacan, elabora, assim, linha a linha, a noção de paranoia na psiquiatria francesa da década de 30, onde se insere, então, a tese do Lacan. Onde vai dar isso? O Lacan, enquanto está fazendo a tese, ele entra em contato com um grupo de vanguarda, um grupo de pintores e poetas, né, que eram surrealistas, mais especificamente com Salvador Dalí. E o Salvador Dalí escreve um trabalho, né, O Asno Podre, onde ele argumenta o seguinte: olha, eu inventei um novo método. É o método como eu pinto, é o método, então, dos relógios, daquelas formas surrealistas. E esse método chama-se paranoia crítica. Então, eu consigo captar as vozes do mundo, eu consigo captar esse sistema que opera dentro do sistema, essa realidade para além da realidade, e transpor isso para imagens, por um método ali de duplicação. Ele diz, isso é a minha maneira de pensar, é a minha maneira de criar. E só tem uma diferença entre eu, Salvador Dalí, e um paranoico. É que eu sei que eu sou um paranoico. E, em geral, os paranoicos não acreditam nisso, não conseguem acolher a ideia de que eles estão inventando, que é um delírio, né? Ou seja, por isso é um método, a paranoia crítica. O Lacan escuta isso, lê esse trabalho e diz, se a paranoia pode ser usada como método para a produção de obras de arte, será que eu não resolvo esse impasse, né? Qual é o limite e qual a diferença entre a paranoia clínica e os estados paranoides? Tipo, eu tenho certeza que a minha impressora, ela só quebra naquela hora que eu mais preciso dela e ela tá me sacaneando. Eu sei que mas eu, na hora que acontece, não posso duvidar que ela está me sacaneando. Ela não imprime, ela não funciona. O que é isso? É uma paranoia? Não, é um estado paranoide. E o Lacan, pegando essa ideia do Salvador Dalí, diz assim,
Bom, mas será que toda forma de conhecimento não é também um tipo de paranoia, um exercício paranoide? Quando eu estou conhecendo o outro, eu vou me conhecendo através do outro. E aí a gente chega nessa ideia, muito desenvolvida no seminário 1, no seminário 2, de que o próprio ego, né, ele tem uma compleição paranoica. O próprio ego, ele tem uma estrutura dupla, como diziam os surrealistas em relação à imagem. Uma estrutura em que tem alguém que me persegue, que olha para mim, que está me observando, que me julga, que sou eu mesmo. Ou seja, os estados paranoides, eles são simplesmente uma variedade do nosso narcisismo, né? Quanto mais narcisismo, maior exposição a soluções paranoides. De que, por exemplo, o meu fracasso se deve ao vizinho, de que o meu vizinho é melhor do que eu vou competir, ele está competindo comigo. O que é isso? Formações, vamos chamar assim, de uma paranoia benigna ou de um estado paranoide do eu, que é constitutivo do eu. Gente, é isso aí. Chega de paranoia. Vamos voltar para o real. Deixa a realidade de lado. E clica aqui no Aqueronta Movebo. Pague a sua moedinha ou seu sininho para continuar com esta travessia indefinida. Guimarães Rosa diria, a terceira margem do rio que um dia faremos neste canal. Beijo, abraço, aperto de mão.